do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Nesta postagem, queremos nos deter em uma passagem muito famosa de São Paulo sobre Cristo como o novo ou o último Adão. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Trata da escatologia, a doutrina do fim dos tempos, enfocando a relação entre Adão e Cristo. O texto é o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrenas. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terreno, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Este é um exemplo clássico do que os estudiosos chamam de tipologia, o estudo dos tipos ou prefigurações do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. A tipologia olha para as figuras, eventos e realidades do Antigo Testamento e para como apontam ou tipificam, são como que protótipos do que se realizou no Novo Testamento, geralmente em Cristo, embora haja alguns outros cumprimentos. Porque também há, por exemplo, tipos de Maria, que é a nova Eva e a nova Arca da Aliança, ou de João Batista, que é o novo Elias, e assim por diante. Normalmente, porém, tudo está dirigido para Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, na passagem que lemos, a tipologia se dá entre Adão e Jesus. Paulo descreve Jesus em termos um pouco diferentes daqueles a que geralmente estamos acostumados. Quando se pergunta a alguém quem é Jesus, provavelmente as respostas sejam: Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias e Senhor, ou até mesmo Jesus é o Rei dos Judeus, o Rei de Israel. Não é nem um pouco comum uma resposta como Jesus é o novo Adão, conforme Paulo diz aqui em nossa passagem. O que significa isso em termos de identidade de Cristo e de sua missão? Façamos uma comparação. Quando chamamos Jesus de o Messias, estamos dizendo que ele é o Rei ungido de Israel, focando em sua identidade e missão como rei, que vem trazer o reino de Deus à terra. Quando chamamos Jesus de o Salvador, estamos nos concentrando em sua identidade como aquele servo sofredor que ofereceu sua vida pela salvação de todos, a fim de expiar o pecado e reconciliar a humanidade com Deus. Mas quando Paulo chama Cristo de o novo Adão, está falando do Adão escatológico. Em grego, a expressão é ho skatos Adam, literalmente, o Adão escatológico. Portanto, Paulo aqui enfatiza o papel de Jesus como aquele que vai restaurar a criação, como aquele que inaugura uma nova criação, que liberta a humanidade caída do pecado original, o pecado de Adão, e de todos os seus efeitos, sofrimento, pecado e morte. É uma ênfase na natureza cósmica da redenção de Cristo e o correspondente impacto da vinda de Jesus ao mundo, morrendo na cruz e ressuscitando no terceiro dia. Para falar dessa missão de Jesus, Paulo traça uma série de contrastes entre o velho Adão e o novo Adão, entre princípios naturais e sobrenaturais da vida.
chama o Adão do livro do Gênesis de primeiro homem, Ho protos anthropos Adam. Adão é o homem protótipo, ou o protótipo do homem, enquanto Jesus é o Ho skatos Adam, o Adão escatológico, o último Adão. Embora Jesus receba sua natureza humana de Adão, através de Maria, ele será o fim do mundo velho, da velha humanidade, da antiga criação e o começo de algo novo. Em segundo lugar, Paulo se refere ao primeiro Adão como uma alma vivente. Psique é a palavra grega. Daí vem psicologia, o estudo da alma ou da mente. Quanto a Cristo, Paulo diz que é um espírito que dá vida. A palavra grega é pneuma, a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Significa o contraste entre o princípio animador e vivificante de Adão, que era a sua alma humana, um princípio natural, parte da antiga criação, e o princípio animador e vivificante de Cristo ressuscitado, que é o Espírito Santo. Cristo significa o ungido, ungido pelo Espírito, impregnado por ele. Cristo vem ao mundo para transfigurar a própria humanidade através do poder e da vida eterna dados pelo Espírito Santo que ele envia. Seguindo, Paulo afirma que o velho Adão é da terra e o novo Adão é do céu. Isto é, Adão é feito do pó da terra, como diz o Gênesis 2, querendo dizer que foi criado neste mundo, tem a sua origem neste mundo, quando Deus tomou o pó da terra e soprou nele, dando-lhe a vida. Cristo, embora tenha uma natureza totalmente humana, recebida de Maria, tem sua origem no céu, porque é o Filho eterno, o divino Filho de Deus, que desceu do céu e assumiu uma natureza humana para viver entre nós e por amor de nós. O apóstolo fala da origem diferente de ambos para enfatizar que, assim como trazemos a imagem do Adão terreno, uma vez batizados, recebemos a graça do Espírito Santo e trazemos a imagem de Cristo, que é o homem do céu, que é o último Adão. Somos pessoas celestiais. Como ele dirá na carta aos Filipenses, embora vivamos aqui na terra, somos cidadãos do céu. Nossa polis, nossa cidade, nossa pátria natal não é deste mundo, é do céu. E por quê? Porque pelo batismo nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 12. E onde reina o Cristo ressuscitado? Depois da ascensão, está no céu, sentado à direita do Pai. Paulo tenta explicar que o mistério de Cristo não se limita à sua ressurreição corporal. No início do capítulo 15, ele falava da verdade da ressurreição aos Coríntios. Agora, ele quer fazê-los entender que Cristo não veio ao mundo apenas para salvar do pecado, mas para salvar para um mundo novo, para a futura ressurreição da carne, em que, reconciliados todos com Deus, os corpos serão mudados e capacitados para participar da glória celestial da ressurreição no fim dos tempos. Serão incorruptíveis, a alma e o corpo estarão em harmonia, serão sutis e espirituais. A ressurreição agora é a de Cristo no meio dos tempos, sentado à direita do Pai, glorificado e ressurrecto. No último dia será de todos os homens. Em outras palavras, para Paulo, a salvação não é apenas algo sobre os seres humanos, envolve todo o cosmos. Assim como o pecado de Adão trouxe sofrimento e morte ao mundo, ao cosmos, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo, como novo Adão, não apenas restauram a humanidade, mas todo o cosmos, toda a criação.
Santo Agostinho escreveu uma famosa obra chamada A Cidade de Deus, em que comenta essa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, da seguinte forma: primeiro veio o corpo natural, que Adão foi o primeiro homem a possuir. Se ele não tivesse pecado, nunca teria morrido. Tal corpo nós também possuímos. Porém, a natureza de nosso corpo, como resultado do pecado, enfrenta a morte. Esse corpo Cristo se dignou a assumir por nossa causa. Depois, porém, virá o corpo espiritual, como aquele que Cristo, nossa cabeça, foi o primeiro a receber, mas que nós, seus membros, teremos na ressurreição final dos mortos. Isso está no capítulo 13, parágrafo 23 da obra de Agostinho. Jesus, então, inaugura uma nova criação da qual participaremos, não apenas pela imortalidade de nossas almas, mas pela ressurreição e glorificação de nossos corpos, tão impregnados com o poder do Espírito quanto o corpo ressurrecto de Cristo estava no domingo de Páscoa. E isso é realmente boa nova, é realmente evangelho. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança pelas quais vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.